Isso é uma coisa muito interessante, né? Que a gente precisaria discutir com um pouco mais de profundidade. Essa postura da escola, ela parte do pressuposto de que se nós tratássemos todos os alunos de forma igualitária, todas essas crianças teriam o mesmo desenvolvimento. Qual é o problema? O problema é que isso não é verdade, que isso não funciona assim. Crianças diferentes têm particularidades diferentes, têm necessidades diferentes. E aí eu não estou nem dizendo se a criança é típica ou se a criança tem um desenvolvimento neuroatípico. Mesmo dentro do grupo de crianças de desenvolvimento típico, existem particularidades educacionais, particularidades pedagógicas ali, né? Então, de novo, se a gente resolver tratar todas as crianças exatamente da mesma forma, não vai funcionar. Por quê? Porque algumas, aquelas que estão bem na média, vão conseguir ter um desenvolvimento na média ou acima dela, e uma série de outras crianças que têm algum tipo de particularidade, necessidade educacional específica, não vai conseguir ter um desenvolvimento adequado, né? Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer um conceito que a gente chama de zona de aprendizagem. O que é zona de aprendizagem? É o que o nome está dizendo, em que contexto você começa a aprender. Eu costumo explicar isso de uma forma que é uma forma simples, mas é uma forma bastante clara. Imagina assim, ó, imagina que tudo que uma pessoa sabe está aqui, está na mão dela. Então isso aqui é o núcleo aprendido, isso aqui é tudo que esse indivíduo já sabe. Você concorda que aqui fora, longe desse núcleo aprendido, existe um monte de coisa que essa pessoa não sabe? Então, por exemplo, vamos dizer assim, o meu núcleo aprendido, ele está dentro de uma pequena área da neurologia, particularmente do comportamento. Então, nesse pedaço da neurociência, eu sei bastante coisa. Mas conforme você começa a se afastar desse núcleo aprendido, vão surgindo coisas que eu não faço a menor ideia. Então, por exemplo, se você começar a conversar comigo sobre ginecologia e obstetrícia, eu não faço a menor ideia, eu não entendo nada de ginecologia e obstetrícia, cardiologia, eu não entendo nada de cardiologia. Então, se você sair da minha área e for, por exemplo, a engenharia, aí que eu não entendo nada mesmo. Então, você tem aqui o núcleo aprendido e aqui você tem um mundaréu de coisas que a pessoa não sabe. Quando você vai ensinar alguém alguma coisa, imagina aqui, núcleo aprendido. Você tem que começar a ensinar essa pessoa nesta zona aqui, ó. É uma zona que ela está próxima do núcleo aprendido. Ela não pode estar dentro, porque se você começar a ensinar coisas que estão dentro do núcleo aprendido, que é muito observado em escola também, você está perdendo tempo. Por quê? Porque você está ensinando coisas que aquela criança já sabe. E por outro lado, se você começar a ensinar coisas que estão aqui, vocês estão vendo que isso aqui está muito longe do núcleo aprendido, ela não vai conseguir aprender. Por quê? Porque está muito longe. Então, eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você tem uma criança lá que está no terceiro ano do ensino fundamental, essa criança não está alfabetizada e você está tentando alfabetizá-la. Embora ela não esteja alfabetizada, vamos dizer que essa criança já aprendeu todas as letras, ela já aprendeu o nome de todas as letras. Então, se você continuar ensinando nome de letra, você está ensinando dentro do núcleo aprendido, ela já sabe aquilo, você está perdendo o tempo da criança. Por outro lado, se você pega essa criança que só sabe o nome das letras e você começa a querer trabalhar narrativa, interpretação de texto, isso está tão longe do núcleo aprendido dela que ela não vai nunca conseguir aprender interpretação de texto se ela não está nem plenamente alfabetizada ainda. Então, quando a gente fala sobre adaptações curriculares, adaptações de conteúdo, adaptações estruturais, tudo isso tem que levar em consideração, pessoal, essa história da zona de aprendizagem. Você não pode estar dentro do núcleo aprendido e você não pode estar tão distante do núcleo aprendido que aquela criança seja incapaz de entender o que você está ensinando. Então, por exemplo, vou dar de novo um exemplo pessoal que vai ficar super claro. Então, imagina assim, ó, eu sou neuropediatra e eu entendo razoavelmente de comportamento. Então, isso é o meu núcleo aprendido. Se você quiser me ensinar, por exemplo, sobre cardiologia, eu vou ser capaz de aprender. Mas você não pode começar a querer me ensinar sobre cirurgia cardíaca, porque daí está muito longe do meu núcleo aprendido. Eu não vou entender cirurgia cardíaca. Você tem que começar me ensinando ali, ó, anatomia do coração, fisiologia do coração, o nó sinoatrial, coisa e tal. E aí o meu conhecimento ele vai crescendo dentro da cardiologia até que um dia eu vou ser capaz de entender uma cirurgia cardiológica, um troço super complexo.
Então, pessoal, esse conceito é um conceito super importante, porque a gente que está na prática clínica lidando com essas crianças, a gente percebe erros nisso todos os dias.